paz, querido, da parte de Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos diante de mais uma EBD online, Escola Dominical online, e hoje não é diferente dos demais dias. Vamos estar estudando a lição de número 12, que tem por título o Espírito Humano e o Espírito de Deus, e vamos ver aí essa relação do espírito do homem com o espírito de Deus. A lição é do número 12, 21, domingo que vem agora é 21 de dezembro de 2005, e você não pode perder, né? Não vá para a escola dominical sozinho, né? Não mande seu filho para a escola dominical, mas vá com ele para a escola dominical. É assim que deve ser. Antes de tudo, se inscreva em nosso canal, pb.samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. Tá? Aqui o Senhor tem vida para a tua vida. Meus amigos e irmãos, o texto-aula da lição nos diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que Espírito é esse? Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus, e também chamado na Trindade do Espírito Santo, tá bom? A verdade prática da nossa lição nos diz assim: além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo do nosso ser, intercedendo, olha aí o que é que o Espírito faz, edificando, e terceiro, produzindo fruto, e frutos com certeza dignos, né? Frutos maravilhosos, como Gálatas 5:22 vai nos ilustrar. Para quem não tem lição, a leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 16, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Isso é muito maravilhoso. Pelo qual clamamos, Abba, Pai. O versículo 16 ainda diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que é o textual, né, que somos filhos de Deus. Ainda em 1 Coríntios 14, o verso de número... verso 14, né? Capítulo 14, verso 14, vai dizer: porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento, a minha razão, fica sem fruto. Sem fruto. Já Gálatas 5, 22 e 23 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, né? Então, queridos e amados irmãos, aqui está baseada a nossa leitura bíblica em classe, mas vamos para o que interessa. Essa lição, ela tem alguns objetivos, obviamente. Os objetivos dela é ensinar como o Espírito Santo inicia o fundamento e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé, ensinando as verdades divinas. Terceiro objetivo, mostrar como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo em seu favor. E terceiro objetivo é enfatizar como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as virtudes do fruto do Espírito que representam a ápice da vida cristã. A palavra-chave da lição não poderia ser outra, é a palavra comunhão. E falar em comunhão, obviamente, está falando desse relacionamento aqui do nosso espírito, né, do espírito humano com o espírito de Deus. Tá? Essa ligação do espírito do homem com o espírito de Deus. E, obviamente, estudamos que o homem é um ser tricotômico, composto de espírito, alma e corpo, e o que faz a ligação direta com Deus, ela, obviamente, normalmente é direto pelo espírito, ainda que a alma possa fazer essa ligação, ainda que o corpo tenha esse acesso através do espírito, sem problemas, mas o que está mais íntimo e o que nos leva mais a essa presença, e normalmente a Bíblia, quando fala, ela fala direcionando do espírito, da parte interior, da parte da intimidade
da parte da adoração e da parte da comunhão com Deus. E não vai ser diferente essa questão. Até mesmo que quando o homem peca lá, a primeira coisa que ele perde totalmente é a comunhão. É essa ligação, né? Mas aqui não vem o caso. O que vem ao caso é que nesta lição estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Que obras são essas? Né? Trataremos do despertar da consciência, que é uma obra do Espírito de Deus no espírito humano, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. São muitas coisas, né, que veremos com o Espírito de Deus. É imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Como é que vamos ter sem o Espírito de Deus em nossa vida? Fica difícil, porque aí vamos ser carnais, não vamos ser espirituais. O primeiro tópico da lição nos diz assim: a obra inicial do Espírito, consciência e fé. Primeiro subtópico, tá? Ou seja, a ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, fazendo a gente discernir as coisas ruins das boas, fazendo a gente discernir quando estamos entristecendo a Deus por algum ato pecaminoso, fazendo-nos ter consciência dos nossos pecados, e aí a gente voltar ir ao arrependimento, né? Acontecer a metanoia, o arrependimento, voltar atrás, mudar de direção, mudar de opinião. Então, o Espírito de Deus que faz isso. Então, apontando a necessidade de perdão, Jesus falou sobre essa obra de convencimento, né? E quando ele vier, Jesus disse, né? Ele nos convencerá, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E mundo aqui, nesse sentido, não é cosmo, ele está relacionado a pessoas, né? Ele vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8, muito conhecido da Igreja dos Irmãos. Olha, ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra, conforme Romanos 10 e 17, né? Que é um texto maravilhoso. Eu gostaria até de ler com vocês, porque eu gosto sempre de embasar a palavra. Então, Romanos, no capítulo 10, o verso 17, já está aberto aqui, ele vai dizer assim, o texto sagrado, ele vai dizer: assim é que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, né? A respeito do Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. E aí ela gera fé. A palavra gera fé em nós. A palavra gera mudança, né? A gente vai observar também que em Efésios 2 e 8 vai falar também sobre essas coisas, né? Porque o texto aqui, o comentário vai estar aqui: o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra, o que também atinge as faculdades da alma, conforme Romanos 10, versículo 9 e 10. Capítulo 10, versículo 9 e 10. Ele vai dizer assim, ó: pois se você confessar com seus próprios lábios, né, que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo no coração, no fundo do coração, que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Né? Se confessares, né, crendo com o coração, serás salvo. Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus. Ou seja, o que também atinge as faculdades da alma, né? O Espírito, ele atinge aí as faculdades da alma, certo? Opera-se então a regeneração, que é o nascimento, tá? Que a gente chama também de novo nascimento, que é o nascer da água e do Espírito, de João capítulo 3, versículo 5, na conversa lá de Jesus com Nicodemos. Nascer da água e do Espírito, através do quê? Da palavra, que nos lava, certo? E nos gera fé, certo? Então o Espírito que estava morto em delitos de pecado, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1, vivíamos mortos espiritualmente, agora é vivificado, recebe uma nova vida, a vida de Deus em nós. Assim como o Espírito Santo, ele gerou Jesus no fruto de Maria, agora ele gera um novo homem em nós, uma nova vida, a vida de Cristo em nós. E aí vai ter aquela luta do novo homem e o velho homem, habitando em um só corpo. Então aí nasce o homem, esse novo homem,
É o homem espiritual que vai abrir os olhos das coisas espirituais e ter o entendimento agora, através do Espírito Santo de Deus, de uma visão do mundo espiritual. Obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Tá? Nós, como homens natural, viemos de Adão. Como homem espiritual, viemos de Cristo, através do Espírito Santo. Então, assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, ele não vai conseguir ter entendimento, amados, das coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ele, essas coisas, elas não têm sentido algum, certo? E são como se fossem loucuras. Loucuras. Mas isso acontece porque só é possível compreender as verdades por meio da ação do Espírito Santo, conforme em 1 Coríntios 2, vamos ler? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, que ele vai dizer assim, entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender, nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parecem-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmo é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, discerne tudo, né? E isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Aí o apóstolo Paulo continua. Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselho a ele? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Para entender isso, as coisas espirituais, precisa nascer de novo, né? E aí vamos ter a mente de Cristo. Pensar em tudo que é verdadeiro, como Paulo fala em Filipenses, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, né? E assim por diante, porque com certeza vai haver virtudes nisso. No segundo subtópico, a lição ainda nos diz assim, a pedagogia do Espírito. Que pedagogia é essa? Como é que o Espírito Santo nos ensina? Como é que ele mantém essa pedagogia? A regeneração, ela é o início de uma nova dimensão de vida. Através da nova regeneração, fica mais fácil do Espírito Santo nos ensinar as coisas de Deus. Uma nova vida agora espiritual em comunhão com o Espírito de Deus. Vamos ter, não é isso? Então, mas nós não recebemos o Espírito, aí Paulo vai dizer, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, esse entendimento, né, dessa palavra. Paulo se refere a um papel pedagógico do Espírito que nos ensina as coisas espirituais. O homem carnal não vai ter. Como o homem carnal vai entender acerca do perdão? Me diga aí. Acerca da fé. É loucura para o homem carnal, homem material, para um agnóstico, para um ateu, né? Então, como Jesus havia prometido, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, qual é a pedagogia do Espírito Santo? É ensinar e fazer lembrar. Fazer lembrar. Portanto, não podemos nos conformar com uma mente carnal, que pensa conforme os padrões mundanos, certo? Cheio de vozes iníquas, né? São aqueles que sentam na roda dos escarnecedores, né? Que se detêm no caminho dos pecadores. Não podemos nos conformar com isso. E aí a gente vai ter que fazer o que está em Colossenses 2:8, pensar nas coisas que são de cima, não se embaralhar com novas teologias liberais, que tem nascido muitas, que tem corrompido o meio cristão, o meio acadêmico, até mesmo falando de academicismo, tá? No terceiro subtópico, a renovação da mente. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus, para que com a mente sempre renovada, desfrutemos de quê? Da sabedoria divina. Se a minha mente está sempre renovada no Espírito, está sempre buscando as coisas de Deus, ela vai ter o quê? Sabedoria divina. Vai ser imprescindível isso para nosso viver diário, conforme Romanos 12:2, né? Renovar, para que você tenha a renovação do entendimento, né? Certo? Olha, para isso é fundamental uma vida de consagração total. Lembra da lição passada que a gente estudou? Precisamos ter uma vida piedosa.
para que nosso entendimento esteja sendo sempre renovado. Leitura da palavra de Deus, oração, jejum, dedicação, certo? Vigilância. Então, Tiago 1:5 e 6 vai falar alguma coisa. Salmo 119, versículo 5 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então, não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade, conforme João 16:13. Tá? Agora a gente precisa, para isso, ouvir o Espírito, dar ouvido. Lembra quando o Senhor Jesus falou para as 7 igrejas da Ásia? O que foi que ele disse? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a ideia de ouvir aí é ouvir atentamente, né? E praticar. E não apenas escutar algo como um barulho que soa qualquer. Mas ouvir, praticar, guardar no coração aí, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista vai dizer também: escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração para não pecar contra ti. Então, no quarto subtópico diz voz e luz, e aí vai falar. Quando a gente fala que toda palavra é inspirada por Deus, a gente precisa: Senhor, me dá uma palavra inspirada, me dá uma aula inspirada. Não, me traga a iluminação da tua palavra, porque toda palavra ela já é inspirada, ela já tem inspiração divina. Então aqui o comentarista vai falando no quarto subtópico do primeiro ponto, voz e luz. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo do nosso ser, certo? O comentarista vai dizer aqui, ó, que ele traz sabedoria e revelação, conforme os Efésios 1:17. Ele esclarece questões duvidosas que a gente tem da palavra de Deus. Tem muitas questões, muitas perguntas. Muitas vezes, quando começamos a estudar aprofundadamente, começamos a encontrar mais perguntas até do que resposta. Mas o Espírito, ele esclarece essas questões duvidosas, ele tem como esclarecer, né? Muitas vezes até a gente pegando um comentário bíblico, pegando a biografia de homens de Deus e tudo, estudando, que talvez não chegue a um determinado denominador comum, a uma conclusão daquilo ali, mas o Espírito Santo ele esclarece essas dúvidas quando a gente mergulha, né, na profundeza do Espírito, no rio do Espírito. Atos 15:28, e gera entendimento e paz, conforme Romanos 8:14. Ele, o Espírito de Deus, ele ilumina os olhos do nosso coração. E a palavra coração aqui do grego é cardia, mas significa homem interior. Ele ilumina os olhos do homem interior que há em nós. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano, a expressão de Paulo, né? Contempla o espírito humano que é entrelaçado com a alma, e inseparável dela são esses olhos. Vai chegar aí no nosso intelecto, na nossa razão, em toda a área da nossa vida. Então, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos iluminação do Espírito para compreendermos as verdades divinas, né, irmãos? Fundamentais para esta vida e para a vida eterna, não só para essa vida, mas para a vida eterna. Aí Paulo vai falar, né, sobre isso em Efésios 1:18, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, os quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos. Tá? Então, olha, o Espírito Santo ele desperta a consciência, ele gera fé, ele renova a mente, certo? Ensinando e guiando o crente para uma vida espiritual abençoada. No segundo tópico da nossa lição, vai falar ainda testemunho, intercessão e edificação. Testemunho, intercessão e edificação. O Espírito testifica, primeiro ele dá testemunho, né, ao Espírito. O Espírito Santo, ele testifica ao Espírito humano. Romanos 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus. E aí a gente vai mostrar, né, que dessa tricotomia do homem ser tripartido, essa parte que mais é ligada a Deus e que mais faz essa ligação direta é o Espírito. Tratando da vida do cristão, a vida no Espírito, né, Paulo menciona a adoção espiritual que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente nascido de novo, regenerado. Tá? O próprio Espírito confirma ao nosso espírito, ou seja, o Espírito de Deus confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito humano traz convicção, ela traz segurança, certo, em Cristo, e que somente pode ser compreendida por meio da fé. Como é que eu vou entender que somos filhos de Deus? Por meio da fé, certo? Nosso pai na fé, chamado Abraão,
A Bíblia diz que nele seria bendita todas as famílias da terra, né? E a gente sabe que isso era uma alusão a Jesus Cristo, que viria e abençoaria todos, tá? Por isso Paulo orava pelos Efésios para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudessem compreender, né, e conhecer esse amor de Deus, que ele excede o entendimento humano. O entendimento humano não tem como... Como é que o entendimento humano vai entender porque Deus amou o mundo pecador, terrível, porque Deus deu, e deu por quê? O seu filho, e logo o seu filho, o único filho, e deu para quê? Para ser morto e morto de cruz. Como é que a gente vai entender isso, irmãos? Se não tiver, né, a mente de Cristo, se o Espírito Santo de Deus não nos esclarecer isso, é impossível. Segundo subtópico do segundo ponto é o Espírito intercede, ou seja, ainda em Romanos 8 vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus, junto ao Espírito humano. O que é que ele faz? Ele intercede por nós a Deus. A intercessão ele faz em nosso favor. Essa ação permite muito além de nosso intelecto, certo? Haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intercessão do Espírito, que segundo Deus intercede pelos santos, tá? Romanos 8, 2 e 27. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não limita o que pedimos ou pensamos, né? Por isso que ele nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Tá? Ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós, Efésios 3 e 20. O Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Uma das razões disso certamente é a ação do Espírito no processo de intercessão, irmãos. Certo? Ele prescruta nosso interior para muito além de nossa compreensão humana, agindo em nosso espírito. Salomão vai falar sobre isso, é interessante esse texto de Salomão, Provérbio 20 e 27. Ele vai dizer que o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, certo? A qual examina o mais profundo do ser. O Senhor nos examina pelo nosso espírito no mais profundo do nosso ser. O nosso espírito, ele se torna a lâmpada, né? E aí o Senhor, ele nos examina através do nosso espírito, tá? Interessante esse texto. Aí vamos para o terceiro tópico que nos diz assim: edificação e fruto do espírito. Vamos ver aí que no primeiro subtópico do terceiro ponto nos diz: o espírito ora bem. Ele ora bem, tá? Não há nenhum problema em orar em línguas, falar em línguas estranhas, falar com Deus em oração através de uma linguagem espiritual, cantar em cânticos espirituais. Qual é o problema? Nenhum. Isso fala de intimidade, de comunhão. Isso fala da alegria do Espírito. O Espírito ora bem. A ação do Espírito de Deus na esfera do Espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas, e é estranhas mesmo, e aqui ele não está falando de idiomas, e aqui esse texto é um dos textos, apesar de ser um versículo pequeno, é um dos que mais vai provar que o dom do Espírito Santo não foi apenas, na ação lá do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, eles não falaram apenas em idiomas, mas eles falaram em línguas estranhas e também em idiomas, né, de outras línguas. E aí Paulo vai falar aqui em Coríntios, capítulo 14, verso 14, que quando você ora em língua, você ora a Deus, você não ora aos homens. Tá? Então, se não ora aos homens, não é idiomas, é idioma espiritual, é coisa de Deus. Né? Quando a gente quer aprender um idioma, a gente vai para uma faculdade, a gente vai estudar a língua, certo? A gramática, né? Os verbos, as conjunções, mas o Espírito Santo de Deus nos dá, né, essa autonomia de falar em língua, uma linguagem espiritual, tá? A ação do Espírito de Deus na esfera do Espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas, porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, não tem nenhum problema nisso, ele não está dizendo que há problema nisso, mas ele vai dizer que mais o meu entendimento fica sem fruto, tá?
E ele vai dizer, as línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus, né? Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge perfeito propósito divino da nossa edificação. Apenas edifica. O meu espírito ora bem. O espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem. É isso que ele quer dizer. Mesmo assim, somos edificados. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Tá? Que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual, não há nenhum problema, aperfeiçoando o nosso espírito, na comunhão do Espírito de Deus. Ainda que não entendamos com a mente, o nosso interior é fortalecido com poder. Falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. Isso é uma grande verdade. E tem sido pouco assistido no nosso meio hoje. Porque Paulo vai falar da liturgia do culto, e na liturgia do culto também há línguas, há cânticos espirituais. E a gente não pode, a Bíblia vai dizer que devemos dar toda a liberdade ao Espírito de Deus em nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, no segundo subtópico do terceiro ponto, nos diz assim, a ápice da vida cristã. Apesar do dom maravilhoso das línguas, dos cantos espirituais, aí Paulo vai falar agora aqui, através do nosso comentário, vai falar através da carta do apóstolo Paulo, sobre a ápice da vida cristã, que é outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente, que é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas 5:22, chamadas de fruto do Espírito, que representam um ápice da vida cristã e envolve nosso ser por inteiro. O espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus dia após dia. E haveis sido santificados, e nessa santificação pelo Espírito do nosso Deus, aí vem a obra, né, do fruto do Espírito, que vai progredindo, né, e o crente ele passa cada vez mais a expressar amor na sua linguagem, na sua maneira de falar, de agir, alegria, né, vai ser uma pessoa alegre. O crente não é uma pessoa triste, cabisbaixo, não, é uma pessoa alegre, porque ela tem o Espírito Santo de Deus na vida. Ela expressa amor através dos atos. É o amor também, o HP, o amor em ação, praticando atos generosos, piedosos, né? Ela vai ter paz, ela vai demonstrar uma sensação de paz ao falar, na maneira como age, como fala. Ela vai mostrar longanimidade, sabe? Vai ser uma pessoa longânima. Ela vai mostrar benignidade, a bondade em ação. Ela vai mostrar a fidelidade, né, que tem ao seu Deus, a sua palavra, a seus ensinamentos, né, a voz do Espírito Santo que intercede. Ela vai demonstrar mansidão, certo? Vai procurar ter mansidão. Não, mas meu temperamento é assim mesmo. Não. Tem que ser dominado pelo Espírito. Aí a gente vai para Gálatas 5:18. Não vos embriagueis com o vinho que é a contenda, mas enchei-os, seja submisso ao Espírito, para que essa virtude do fruto seja produzida em nós pelo Espírito. Né? E aí o Espírito de Deus e o Espírito do homem ligado e fazendo e gerando esse processo através da santificação, e vai gerando as ações, as atitudes da virtude do fruto do Espírito, que todas elas cabem em Jesus Cristo. Eu diria que quando o Espírito de Deus veio sobre Maria, ali ele gera literalmente o primeiro fruto do Espírito em pessoa, carne e osso, chamado Jesus Cristo. Porque nele está o amor, nele está a alegria do Espírito, nele está a paz, né? Falava, demonstrava paz. Estava lá os discípulos numa grande tempestade, e ele dormindo na popa do barco e se levanta calmo, sereno, tranquilo diante de uma situação daquela, e ainda dá uma repreensão nos discípulos, mas também repreende a fúria do mar e do vento. E aí vai haver grande bonança. Então, domínio próprio, é preciso dominar
esse temperamento, muitas vezes, que temos. Alguns têm um temperamento muito emotivo, outros têm um temperamento muito agressivo, outros têm um temperamento um pouco mais forte, e assim por diante, né? Outros são melancólicos, coléricos, sanguíneos, né? Não importa o tipo de temperamento que tenhamos, precisa ser dominado, trabalhado através do fruto do Espírito de Deus em nós. Então isso é viver e andar no Espírito. Então, queridos, concluindo a nossa lição aqui, a conclusão nos diz assim: é Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Tá? Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Por isso não nos enganaremos quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. E é interessante lembrar, né, irmãos, que eu passei aqui um pouco desapercebido, que ele testifica que somos filhos de Deus, né? E aí temos a mesma herança, né? Paulo, quando usou a adoção, né, para a ilustração do novo relacionamento do cristão com Deus, ele vai mostrar que na cultura romana o filho adotado perdia todos os direitos que possuía em relação à família anterior e recebia todos os direitos de filho legítimo em sua nova família. Assim acontece da mesma forma quando alguém se torna um cristão, recebe todo o privilégio e responsabilidade de filho na família de Deus. E agora somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, tendo os mesmos direitos de Cristo. Que coisa maravilhosa. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que você tenha uma boa aula e dê espaço para o seu aluno fazer perguntas, contar experiência, trazer algumas experiências sobre essa virtude do fruto do Espírito Santo, né? Umas 2 ou 3, como o comentarista colocou aqui. Então, que Deus abençoe e nos ajude. E lembre-se, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. E a próxima lição que vamos estudar será a lição de número... A gente estudou agora a lição de número 12. A próxima lição já será a última lição desse trimestre, que é do número 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos livre de todo mal. Pai, te oramos e te pedimos por cada professor e por cada aluno, abre a mente, traz a iluminação na tua palavra, que eles tenham uma aula maravilhosa domingo que vem, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém. Coloque sua crítica, faça sua crítica construtiva lá, dê a sua opinião acerca das nossas aulas. E eu quero agradecer a todos que nos assistem de vários estados desse país, que têm nos assistido, né, do Rio Grande do Norte, meus irmãos ali no Rio Grande do Norte. Aqui também no estado de Pernambuco, onde estou atualmente, e nos demais estados. Que Deus abençoe o nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, nosso pastor local lá, coordenador Israel Leandro, e a todos, enfim. Forte abraço.